Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai iniciar aqui mais uma aula sobre trauma. E a gente tem hoje o Francisco, que é vinculado ao Centro de Trauma desde o início e trabalha com a gente ainda. E, enfim, vai ser uma aula, tenho certeza que muito boa, um assunto bastante interessante. Francisco, professor do Fundão também, tem uma pegada aí bastante voltada aí para o ensino, para a pesquisa, e um cara muito importante para a gente lá no Centro de Trauma, com a experiência que ele tem. Francisco, por sua conta, você pode começar aí a hora que você quiser. Ok, tá bom então. Obrigado aí pela apresentação, agradeço aí a oportunidade aí, né, falar sobre trauma de intestino, né? Eu vou começar já a compartilhar a tela, ok, Rosane? Ok. Vamos lá. Tá vendo? Tá dando para ver? Apareceu, tá ótimo. Tá ótimo, assim, é que eu não consigo aumentar muito aqui no meu computador não, mas vamos lá. Então vamos falar sobre trauma de intestino, né? Já foi apresentado, meu nome é Francisco, ok? Sou cirurgião lá do Centro de Trauma. Vou falar um pouco dos desafios, né, para o cirurgião do trauma, né? Uma das coisas que a gente, quando você se depara com trauma abdominal e quando você já tem uma lesão intestinal, você já pensa futuramente em se você vai anastomosar ou não, se você vai fazer uma colostomia, se vai derivar, se vai ratear o derivado. Francisco, só uma coisa, bota para apresentar aqui embaixo. Não, eu acho que não passa o Paulo, quer ver? Eu vou tentar, mas não passa. Sim. Olha só, vê se passa aí. Passou? Passou. Passou? Eu geralmente não passo. Se não passar, vocês me interrompem então, tá? Aí, a complicação... Então, uma das coisas que a gente sempre pensa são as complicações sépticas, né? Principalmente por causa da deiscência da anastomose. A dúvida sempre é derivar ou não derivar, drenar ou não drenar, principalmente em lesões de reto inferior. Geralmente, no trauma, é muito mais comum a gente drenar. Muitas vezes, principalmente quando você tem uma lesão no reto, porque o reto fica na cavidade pélvica. Então, essas são dúvidas que nós, cirurgiões no trauma, nós temos muitas vezes, né? Fazer uma colostomia. Fazer uma colostomia e derivar. Isso é bom para o paciente? Será que isso futuramente, esse paciente vai ter condições de fechar essa colostomia? Se for um Hartmann, que é mais complicado ainda, depois esse paciente vai ter facilidade, principalmente no sistema público, de fechar essa colostomia. Então, são dúvidas que mesmo durante a cirurgia, a gente pensando melhor do paciente, a gente sempre pensa nessas opções, né? Desse paciente não ter complicações peritônite fecal, complicações sépticas, infecção de fígado operatória. Então, geralmente, quando a gente fala em lesões graves e pacientes graves no trauma, então, essas dúvidas, muitas vezes, a gente pode ter ou não. Às vezes, você vai fazer logo uma derivação, você precisa fazer um controle de dano nesse paciente, ok? Então, epidemiologicamente, a lesão do intestino é 51% das lesões de víscera oca, nos traumas penetrantes, principalmente nas perfurações projéteis de arma de fogo. O colo transverso é o mais acometido, seguido do colo direito, ok? As lesões extensas destrutivas no colo direito são um pouco maiores que no colo esquerdo. Geralmente 49% das lesões do colo direito e 39% do colo esquerdo. As lesões por ferimento por arma branca são muito mais comuns no colo esquerdo, enquanto as de arma de fogo, colo direito, colo transverso, sigmoide, etc. As lesões abdominais contusas são mais raras. Você tem uma lesão. Geralmente, quando você tem uma lesão ou por desaceleração, ou você faz uma necrose isquêmica por alteração da vascularização do meso, né, ou na borda mesentérica ali, ou uma perfuração tardia. Então, uma lesão contusa no colo é encontrada em cerca de 0,5% dos pacientes com trauma contuso antes da cirurgia, na tomografia. É muito difícil de você encontrar. Porém, quando você faz uma laparotomia, na laparotomia ou na laparoscopia,
você tem essa lesão aumenta para 10% para 10% desses pacientes. A lesão de reto, o reto ele tem uma lesão. O reto, a gente vai falar um pouco mais particular. O reto alto, né, o reto intraperitoneal, o tratamento é mais igual ao que a gente vai falar sobre o trauma de cólon. Já o reto extraperitoneal tem algumas particularidades, ok? Então, uma lesão do reto, geralmente 71% a 85% das lesões de reto são por projéteis de arma de fogo. 5% a 10% por trauma contuso e 3% a 5% por arma branca. 93% das lesões penetrantes de reto são extraperitoneais e 88% no terço inferior do reto. É bem interessante, eu nem tinha muito essa porcentagem, não sabia que o terço inferior era realmente mais acometido as lesões penetrantes do reto. O diagnóstico, eu não vou entrar muito no diagnóstico, porque a maioria que está assistindo é cirurgião. Então, o diagnóstico de uma lesão de intestino, exame físico, palpação abdominal, descompressão dolorosa. O paciente tem dor abdominal. Se ele tiver líquido fora de alça ou ar fora de alça por uma lesão perfurante do intestino, ele vai ter uma dor abdominal e descompressão dolorosa. Eu vou direto no papel da tomografia na lesão do diagnóstico, porque eu acho que a tomografia hoje é o exame que é bastante necessário nas lesões hoje do trauma abdominal, principalmente, independente se é trauma contuso, trauma perfurante, ele sempre tem falado isso. A TC de abdômen com triplo contraste, que é contraste venoso, com triplo arterial, portal e tardio, é a base para o diagnóstico dos ferimentos em pacientes estáveis, ok? Os pacientes instáveis, a gente não vai conseguir fazer a tomografia, a gente vai fazer um FAST para ver se tem líquido livre. Isso aí já tem sido falado bastante. Então, quais são os achados necessários para a gente avaliar uma lesão intraabdominal? Ar fora de alça, gás fora de alça intestinal, líquido intraperitoneal e espessamento da parede intestinal, principalmente se tiver espessamento perto do meso. Ar fora de alça foi relatado sendo detectável em 50% apenas dos pacientes com lesão de víscera oca. Quando você vai fazer a laparotomia, essa porcentagem é muito maior de pacientes com lesão de víscera oca. O extravasamento do contraste é incomum muitas vezes. O contraste venoso e do triplo contraste, você ter um extravasamento numa lesão intestinal, a não ser que você tenha uma lesão do meso, uma lesão vascular. Então, muitas vezes, você tem extravasamento do contraste numa lesão de um vaso mesentérico ali. Na lesão retal, o espessamento da parede do reto é um sinal que você pode ver que é um sinal de lesão, uma provável lesão na tomografia, do tecido adiposo periretal, que a gente também chama de mesorreto. Então, uma infiltração de ar no mesorreto, ou líquido no mesorreto, sugere uma lesão de reto. E outras causas, se você tiver líquido livre dentro do abdômen, um trauma abdominal contuso ou perfurante de pelve, e não tiver nenhuma lesão aparente após a tomografia, você pode pensar numa lesão de reto extraperitoneal também. Então, o toque retal também é um exame. A gente falou do exame físico, da tomografia, a gente vai falar do toque retal. Tem uma sensibilidade de 33% a 52% para a lesão de reto, mas tem uma taxa de falso negativo também. Então, presença de sangue na luva, muitas vezes, geralmente sugere lesão positiva. Muitas vezes a gente opera o paciente com trauma abdominal, um trauma perfurante de pelve de reto, só pela presença de sangue na luva. Mas a literatura mostra que existe uma taxa alta de falso negativo de sangramento pelo dedo de luva no toque retal. Tem que ter muito cuidado no toque retal. Muitas vezes nas fraturas de pelve, para a gente fazer um toque retal, você tem uma lesão por fratura de ossos da pelve. Então tem que fazer um toque retal com muito cuidado. Não serve para triagem para uma lesão contusa. O toque retal, geralmente, numa lesão contusa, você não tem como triar se o paciente vai ter lesão ou não. Então, você pode até fazer se você tiver alguma dúvida, mas não serve para triagem, para avaliar uma lesão de reto. A maior parte das lesões de colo são identificadas no interior, na laparotomia. Então, o importante é fazer toda a mobilização do intestino, principalmente nos ferimentos penetrantes.
Na laparotomia, o importante é rodar, fazer todas nos experimentos penetrantes, lá no ângulo de trás, avaliar todo o intestino delgado, se tem lesão, a borda mesentérica, olhar a borda antimesentérica, nos recessos, se tiver área de hematoma perto do meso, explorar aquela área de hematoma, que muitas vezes pode ter uma lesão ali. Então, o exame minucioso na laparotomia, numa lesão, principalmente numa lesão perfurante de abdômen, com uma suspeita de lesão intestinal, principalmente com hematoma na parede intestinal, principalmente na parede mesentérica, o ideal é que ela seja explorada. Principalmente também, geralmente também no colo direito e colo esquerdo, que tem uma parte reto-peritoneal. Então, muitas vezes você pode ter uma lesão também reto-peritoneal ali. Então, muito importante pensar sempre: hematoma em parede do intestino é igual a exploração para olhar se você não tem uma lesão de parede intestinal ali, uma perfuração, ok? A questão de compreender as escalas de classificação do trauma coloretal. Tem as definições do Colégio Americano de Cirurgia do Trauma, que faz eu vou mostrar lá na frente, né, as gradações, que categoriza um conjunto heterogêneo de lesões. Geralmente, a definição do AST é mais para fins de pesquisa, mas não são tão úteis na decisão da tomada, da decisão clínica na hora. A gente vai discutir um pouco isso. Então, o sistema de graduação da lesão retal não diferencia muito. Por exemplo, uma das coisas que não diferencia se é uma lesão intrarretal, intraperitoneal ou extraperitoneal. Essa distinção é muito importante na prática clínica, até não só no diagnóstico, também no tratamento. Como escala de graduação limitada do colo, a escala, a gente pode usar também uma escala chamada a escala de Flint, que foi elaborada por um cirurgião na década de 90, que geralmente são frequentemente aplicadas junto à escala do Colégio Americano de Trauma. Então, com base nessas duas escalas, a gente vai conseguir avaliar melhor a lesão do colo e objetivar mais e orientar o nosso tratamento. Então, as lesões de colo como lesões... esse tratamento, essas duas escalas, tem outras escalas também, mas essas duas escalas, elas conseguem dividir o colo, e isso é bastante interessante para a gente discutir o tratamento, como lesões destrutivas do colo ou lesões não destrutivas do colo, do colo e reto. Isso aqui é a escala de Flint. Interessante essa escala de Flint, porque ela tem 3 graus em algumas situações. Por exemplo, uma lesão de cólon, você tem uma contusão e laceração parcial, então ele classifica se você tem uma contusão mínima, ele avalia também as condições do paciente. Se tem uma lesão associada, intraabdominal ou extraabdominal associada, a situação hemodinâmica do paciente, se está estável, se está instável, e se o trauma foi maior ou menor que 6 horas. Então, no grau 1, você vê que é uma contusão, é uma área de contusão, uma laceração parcial, contaminação nenhuma ou mínima na cavidade abdominal, sem lesão associada, discreta ou nenhuma instabilidade hemodinamicamente, e o tratamento em menos de 6 horas. No grau 2, você já tem uma perfuração transfixante do colo com uma moderada contaminação, já tem lesões associadas, o paciente pode ter instabilidade hemodinamicamente, o tempo de tratamento entre 6 a 12 horas. Já na lesão grau 3, é uma lesão já bastante extensa, então já é uma perda de tecido intestinal, com uma contaminação já extensa, uma peritonite fecal difusa, associada a algumas outras lesões intraabdominais, o paciente em choque, e pode ser também um retardo de tratamento depois de 12 horas. Então, o que eu estou dizendo é o que eu falei inicialmente. Você avaliar para o tratamento a escala de Flint mais a escala da Associação Americana da Cirurgia de Trauma, do Colégio Americano de Trauma, que foi sugerida por Moore em 1990, aí mostra também, usando essas duas escalas, facilita você a pensar no melhor tratamento para o seu paciente no trauma. Então, do AST, nós temos grau 1, hematoma isolado, laceração parcial. Então, a gente fazer a classificação com as duas tabelas. Lesão 2, uma lesão menor do que 50% no centro da circunferência,
No grau 3, maior, 50% da circunferência, sem transecção completa do cólon. Lesão grau 4, transecção do cólon. E lesão 5, transecção do cólon com perda de tecido segmentar ou uma lesão vascular. Como eu falei inicialmente, a classificação do reto não separa em reto intraperitoneal ou extraperitoneal, mas muitas vezes, para tratamento, a gente sempre vai pensar no reto intraperitoneal e tratar igual ao cólon realmente. É igual, na verdade, o tratamento do câncer coloretal. A classificação do reto, pela essa classificação do AST, é semelhante ao cólon, exceto no grau 4, que tem uma laceração com uma espessura total e uma extensão até o períneo. E o grau 5 tem um segmento extenso desvascularizado. Okay? As lesões destrutivas do colo. Alguns artigos eu peguei e coloquei aqui, porque se o pessoal tiver interesse em ler, então, os artigos que eu tirei a aula. Então, alguns artigos eu printei o título do artigo, o autor e o departamento que ele foi, para onde foi publicado. As revistas que foi publicado também, que eu acho interessante depois quem quiser olhar os artigos para ler sobre o assunto. Então, as lesões, como eu falei, quando a gente classifica com as duas categorias de classificação, então a gente vai falar em lesões não destrutivas do colo e lesões destrutivas do colo. Então, é aí que a gente vai basear o nosso tratamento. Então, as lesões não destrutivas do colo são lesões que envolvem menos de 50% da circunferência da parede do colo sem desvascularização. Então, tratamento proposto pelo esse artigo e por outros artigos que eu peguei, a gente vai ver também que também vai pensar, a gente também vai usar a expertise do cirurgião, a experiência do cirurgião nisso. Então, o que a literatura diz? Que o reparo primário deve ser considerado em todas as lesões de colo, independente de quaisquer fatores de risco, ok? Que são, como eu falei, as lesões não destrutivas de colo, aquela que envolvem menos de 50% da circunferência. Então, se for menor que 25% da circunferência, uma rafia primária pode ser realizada. Maior que 25% da circunferência, pode ser feita uma ressecção e anastomose. Essas lesões não destrutivas se discutiu muitas vezes em relação a fazer uma derivação, uma ileostomia de derivação ou uma colostomia de derivação, ok? Então, eu peguei desse ator aqui, Choi e aos colaboradores, sobre essa questão de falar sobre a base dos estudos, né, que a gente conseguiu discutir sobre esse tratamento, no tratamento das lesões não destrutivas. Então, com base em estudos prospectivos e retrospectivos, está dentro desse artigo, lesões não destrutivas do cólon, o reparo primário deve ser o tratamento padrão, independente dos fatores de risco associado. Que são os fatores de risco? Associado transfusões maciças, peritonite fecal, comorbidade dos pacientes. Então, no entanto, apesar de tal base científica mostrando por pesquisas com 317 cirurgiões canadenses realizadas em 1999, mesmo em casos de lesões causadas por projetos de baixa velocidade, 75% dos cirurgiões ainda derivam, ainda fazem uma derivação, uma ileostomia, derivam a lesão. Então, essa discussão, nos artigos que eu li, eles falam também que a derivação intestinal, a realização de colostomia, não tem uma alteração significativa na morbidade e na mortalidade entre você fazer o tratamento primário com sutura primária ou ressecção e anastomose primária, ou fazer a sutura primária ou ressecção com anastomose primária e derivar esse paciente. Pelo contrário, alguns artigos até falam que existe uma mortalidade maior. Porque, na verdade, esse paciente, depois que ele fez uma derivação, esse paciente vai ser reoperado, esse paciente vai ter que ter uma nova cirurgia para fechar ou para reconstruir o trânsito. Mas isso é uma coisa que vai, como diz aqui essa fala, esse artigo, é de cirurgião para cirurgião. Então, 75% dos cirurgiões, mesmo em projéteis de baixa velocidade, ainda fazem esse artigo de 99, mais as discussões, eu achei interessante pegar essa frase, mas os outros artigos discutem também bastante em relação a essa questão de fazer ou não derivar esse paciente, ok?
Agora vamos falar sobre lesões destrutivas do cólon, que envolvem 50% ou mais da circunferência da parede do cólon ou ocorre uma desvascularização segmentar. Então, de acordo com a Sociedade Americana do Trauma, foi realizado um estudo prospectivo multicêntrico, incluindo 297 pacientes com lesões destrutivas do cólon. 2/3 dos casos foram tratados com ressecção e anastomose primária, ok? Então, ele concluiu que o tratamento do fechamento das feridas do colo não estava relacionado ao desenvolvimento da complicação. Então, esse trabalho publicado em 2001, ele fez a ressecção em lesões. Ele ressecou e anastomosou alguns pacientes, outros pacientes ele ressecou e anastomosou e fez a colostomia. Então, ou derivou. Então, ele fez um trabalho randomizado dessa forma. Então, o que ele viu? Ele viu que o tipo de tratamento, derivar ou não, depois de ressecar e anastomosar, não está relacionado às complicações. Mas o que está relacionado às complicações dos pacientes? O uso de mais de 4 unidades de transfusão de sangue, de 4 unidades de sangue, que está relacionado à complicação, ok? Contaminação fecal grave, peritonite fecal grave, profilaxia com antibiótico único, que são fatores de risco independentes para complicações abdominais. Então, na verdade, ele chegou à conclusão que derivar ou não esse paciente não tem relação com a morbidade, a mortalidade, mas sim a transfusão sanguínea, principalmente acima de 4 unidades, tem artigos que falam acima de 6 unidades de sangue, a contaminação fecal e a profilaxia com antibiótico único. Isso é um artigo mais antigo, mas a gente hoje, claro, a gente tem antibióticos mais atuais, muitas vezes você pode fazer também tratar com antibiótico único, mas eu trouxe esse artigo para discutir que derivar ou não tinha influência na morbidade ou mortalidade nessas lesões destrutivas do cólon. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso são artigos que eu peguei. A expertise do cirurgião, a experiência do cirurgião é que vai nortear muitas vezes o tratamento, não só baseado nos artigos. Isso é bastante importante a gente sempre pensar, porque a evidência sempre é relacionada com a boa publicação, ok? Então, e a expertise do cirurgião. Então, a gente tem que sempre se basear numa boa literatura, saber pesquisar uma boa literatura e a sua experiência para você fazer o tratamento melhor para o seu paciente, ok? Vamos lá. Agora, em relação à lesão contusa do cólon. A literatura é bastante escassa em relação ao tratamento da lesão contusa. Então, as lesões contundentes, destrutivas do cólon foram definidas como lesões com extensão da serosa maior que 50% da circunferência da parede do cólon, ou desvascularização mesentérica no segmento grande, ou perfuração da espessura total. Então, os autores relatam a mortalidade mais alta relacionada ao cólon em pacientes com derivação intestinal. Isso é interessante. E concluíram que a abordagem do tratamento deve seguir o mesmo algoritmo da lesão. Como a lesão contusa tem pouca evidência, uma literatura escassa, alguns autores, um número pequeno de pacientes relataram que os pacientes que tiveram a anastomose, tiveram uma derivação, foi derivado do trânsito, né, antes da anastomose, esses pacientes tiveram uma mortalidade aumentada. Então, como eu falei, em relação também à lesão perfurante. Mas isso tudo é a literatura, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que fazer aquilo que você achar melhor. Eu estou trazendo o que a literatura fala sobre o assunto. Vamos lá. Em relação à lesão do reto extraperitoneal, as lesões que são maior que 25% da circunferência do reto extraperitoneal e trauma pélvico complexo, é realmente indicado fazer uma ileostomia ou uma colostomia em alça, uma lesão maior, principalmente quando você tem um trauma pélvico complexo, porque na verdade você pode ter lesão de bexiga associada, lesão de uretra associada e lesão extensa de partes moles. Então, acima de 25% mais trauma pélvico complexo é indicado fazer uma ileostomia ou uma colostomia em alça. O tempo de fechamento dessa colostomia, num paciente estável, sem nenhuma lesão concomitantemente, você pode fechar essa colostomia, se você resolveu derivar esse paciente, e tratar
a lesão extraperitoneal, as lesões concomitantes da pelve, você pode fechar essa colostomia até em 2 semanas, ok? Então, esse paciente, uma lesão menor de 25 centímetros, se discute se você vai realmente fazer uma ileostomia ou não. Então, em relação à drenagem pré-sacral, essa discussão. A drenagem pré-sacral, ela está indicada em ferimentos, você tiver uma lesão de reto com ferimentos destrutivos comunicantes, entre o reto, bexiga, entre o reto e tecidos moles. Então, na verdade, você vai derivar esse paciente e vai fazer uma drenagem ampla ali na região do períneo, na região pré-sacral. E se tiver essa contaminação com o meio externo, essa é a indicação, porque se discute muito essa questão. A questão é de você drenar uma drenagem pré-sacral numa lesão não destrutiva. Na verdade, se você for colocar um dreno ali, se você achar que tem uma lesão daquela gordura, daquele mesorreto extenso, mas você não tiver uma lesão externa ali do reto, você vai aumentar a lesão. Você vai fazer uma incisão para você introduzir um dreno ali, numa área que você não tem uma lesão, você acha que tem que drenar, porque tem uma lesão intra-abdominal. Então, a indicação, geralmente, quando você tem contaminantes ou comunicantes com a lesão de reto, ok? Aqui também é um outro artigo sobre práticas de evidência, que eu também tirei muitas coisas aqui. Então, o que ele fala muito em relação ao trauma de reto, que existe uma lacuna muito grande no algoritmo para o tratamento do reto. Então, na verdade, ainda uma discussão sobre essa drenagem pré-sacral, sobre quando fazer a colostomia, quando derivar. Geralmente você tem uma baixa sensibilidade para diagnosticar um trauma retal. Geralmente você, no exame físico, toque retal, tomografia, você tem uma sensibilidade de diagnóstico de cerca de 33%. Porém, quando você tem uma proctoscopia e você tem facilidade, o paciente está estável, essa sensibilidade pode aumentar até 77%, ok? Então, a proctoscopia também é um exame diagnóstico, se tiver com facilidade de fazer e tiver uma experiência para fazer, pode te dar um diagnóstico maior, uma sensibilidade maior no diagnóstico do trauma de reto, ok? Então, falando sobre complicações e considerações. As complicações mais comuns e mais temidas no trauma intestinal é a descência da anastomose, a fístula, né? Essa é uma complicação muito, muito temida, tanto para o cirurgião como para o paciente, porque o paciente com uma fístula, com uma descência, é uma complicação, vai ter uma peritonite fecal, os abscessos intracavitários, infecção da ferida operatória. São as 3 complicações mais comuns. Em relação às considerações, que é bastante interessante, as lesões se discutia muito como se tratar as lesões do colo direito e colo esquerdo. O colo direito é mais limpo, é mais líquido, as fezes do colo esquerdo. Então, o colo esquerdo eu derivo, eu faço o Hartmann, o colo direito eu rafio. Tinha muito essa discussão. Então, esse órgão chamado National Trauma Data Bank, ele fez um trabalho extenso e identificou que não há necessidade de fazer um tratamento diferenciado em lesões semelhantes no colo direito e no colo esquerdo, ok? Então, essa discussão entre serem diferentes no tratamento vai depender, como eu sempre estou falando o tempo inteiro, vai depender da experiência do cirurgião, da condição do paciente, etc. Esse artigo fala também que uma iliocolostomia, na verdade, uma iliocolostomia em alça, numa lesão extensa de colo direito, ela tem uma chance menor de fistulizar ou de ter queda da ostomia do que uma colostomia em alça. Então, na verdade, se preconiza quando você vai fazer uma colectomia ou vai fazer uma derivação em alça, o ideal é quando você vai fazer uma colectomia direita, numa lesão extensa de colo direito, o ideal é você fazer uma colostomia, uma iliocolostomia, que tem uma chance menor de complicação do que você fazer uma colostomia sozinha, ou uma outra colostomia. Então, na verdade, a iliocolostomia ela tem uma chance menor de complicação. Falando sobre a contaminação fecal, uma contaminação fecal extensa continua sendo uma contraindicação relativa para o reparo primário das lesões. Então, alguns artigos falam que é uma complicação relativa, ok? Uma opção desses pacientes é a ressecção ou reparo da lesão de cólon, lavagem abdominal agressiva
e uma laparotomia secundária, certo? Então, durante a segunda operação, então esse paciente, o ideal é você fazer, como eu falei, o reparo primário, na rapidez, no caso de controle de danos. Então, durante a segunda operação, a decisão pode ser tomada em relação à anastomose primária contra o desvio, né? Ou você desviar ou derivar. Então, sempre, se você puder fazer uma anastomose primária na segunda, no second loop, no damage control, é muito melhor para o doente você fazer uma anastomose primária do que você fazer uma derivação, principalmente se você conseguir fechar a aponeurose nessa cirurgia. Então, é muito importante. No damage control, rafiou, não conseguiu rafiar, controle de danos. O paciente foi do CTI, voltou. Se conseguir realmente fazer uma rafia, uma anastomose primária na segunda cirurgia, se as condições do paciente permitirem, é o melhor para o paciente não fazer uma colostomia, ok? Então, em relação às ostomias, o importante quando se opta por fazer uma colostomia, elimina o risco de fístulas, não são isentas de complicações, incluindo as hérnias parostomal, abscesso parostomal, retração, queda da ostomia, prolapso e necrose da colostomia. Pacientes com ostomia após cirurgia de colo são mais propensos a várias reinternações e requerem maiores custos hospitalares. Ele tem uma qualidade de vida mais limitada. Então, assim, fazer uma colostomia, vamos fazer com consciência, sem pensar no melhor para o paciente. É claro que se tiver um risco desse paciente tiver uma fístula, uma decência, salvar a vida do paciente, sim. Vamos fazer uma colostomia, vamos fazer uma ostomia. Mas se você identificar que você tem uma anastomose viável, tem uma boa vascularização, que não tem muita contaminação, ou que você identificar que o paciente não vai ter muito ganho com essa colostomia, pensar nas complicações de uma colostomia, nessa dificuldade do paciente depois de ter que fechar essa colostomia, ok? E também nas complicações da segunda cirurgia, na cirurgia para reconstrução de trânsito, principalmente se for um Hartmann, que a complicação cirúrgica é uma complicação cirúrgica significativa, diferente de uma colostomia em alça. Então, se a gente também puder optar entre um Hartmann e uma colostomia em alça, sempre pensar no melhor do paciente numa colostomia em alça. Então, uma revisão retrospectiva de 1.085 fechamentos de colostomia, esse autor e os colaboradores, Berner, ele relata que 14,8% da taxa geral de complicações ocorreu nos pacientes no momento do fechamento de colostomia. Então, a gente tem que pensar muito na questão do tratamento desses pacientes, ok? Então, falando no manejo da lesão destrutiva do cólon após o damage control. Então, ainda não tem muita evidência científica quanto à sutura primária ou derivação na segunda cirurgia. Porém, um algoritmo e um fluxograma que tem nesse artigo, quem quiser olhar, é bastante interessante esse artigo, eu recomendo a leitura desse artigo. Ele mostra que um paciente que foi para o damage control, tem uma lesão de colo, se ele foi reabordado na segunda cirurgia com menos de 36 horas e se for viável, então, se for viável, o paciente estiver estável, não tiver outras lesões, uma sutura primária ou uma anastomose uma ressecção com anastomose, ela é melhor. Porém, se o paciente estiver acima de 36 horas de internação na UTI, o melhor é ser feito uma derivação. Isso mostrou que os pacientes com mais tempo de CTI, mais tempo de internação de CTI, têm maiores complicações se você fizer uma anastomose primária ou uma rafia primária desses pacientes, ok? Fatores de risco para a decência anastomose na segunda cirurgia, do damage control. Então, alto grau de peritonite fecal na primeira cirurgia é um fator de risco muito grande para realmente fazer uma anastomose primária na segunda cirurgia. Transfusões maciças, como eu falei, são riscos de complicações. Peritonite fecal grave, transfusões maciças acima de 4 unidades de sangue, eles já consideram uma complicação, um fator complicador para esse paciente. Paciente com comorbidades, múltiplas lesões associadas, não só intraabdominais, mas lesões de extremidade, fratura de ossos longos, TCA associado, trauma de tórax, etc. E maior tempo de internação no UTI, como eu falei.
Então, assim, o ideal, esse estudo mostra que acima de 36 horas de internação em UTI, a complicação também é um fator de risco para uma decência da anastomose. Então, nesses casos que eu coloquei, peritonite fecal difusa, grave, transfusão maciça, comorbidades associadas, múltiplas lesões e maior tempo de internação, então a indicação realmente é derivar, ou fazer uma colostomia, ou um Hartmann, de acordo com a disponibilidade e a indicação cirúrgica. Ok? Eu gostaria de agradecer ao Rosati, a todo mundo que me assistiu, e vamos agora para as discussões e perguntas. Rosati, a palavra está com você. Oi, Francisco. Eu acho que você abordou muito bem aí as lesões. A gente vê que na prática, enfim, a literatura às vezes fala algumas coisas e na prática a gente faz um pouquinho diferente. Então, todo mundo que é cirurgião e que opera trauma, muitas vezes se depara com essas situações. Às vezes a gente faz uma colostomia terminal, às vezes a gente até achava que ia anastomosar e o doente tem outras lesões associadas, está instável, o anestesista fala que o doente não está muito bem, a gente acaba optando por fazer o mais simples, porque a gente já está prevendo as complicações que podem acontecer e tentando evitar, que muitas vezes é um doente que já é grave na admissão e se ele for apresentar ainda uma complicação infecciosa, às vezes isso retira totalmente a chance de sobrevida do doente. A gente bem sabe que essas complicações infecciosas, mesmo num doente que não é traumatizado, um doente que faz uma cirurgia letiva e fistuliça, é uma coisa muito grave, né? Então, a gente vira e mexe a experiência, faz a gente acabar derivando esse doente e não anastomosando, independente de ser colo direito ou colo esquerdo. O que a gente tem feito, e aí você falou muito bem, na hora que você está avaliando esse doente, não ser tomado só pela emoção, e às vezes pensar, bom, uma colostomia em alça resolve o problema? Se resolve, é melhor fazer ela do que um Hartmann, né? Porque é mais fácil de reconstruir, você não vai precisar de material descartável. Às vezes, se você tem até como fazer uma rafia baixa e derivar antes da lesão para facilitar a reconstrução no futuro, né? A gente cansa de fazer isso pensando no segundo tempo do doente, que é a reconstrução. Então, tudo isso tem que ser ponderado durante o ato operatório, né? Eu acho que essas classificações são muito boas, né? Na prática, a gente acaba fazendo mais ou menos isso. Muitas vezes a gente é um pouco mais agressivo, né? Às vezes várias lesões não tão graves, a gente acaba optando por fazer uma ressecção e não só uma rafia. Acho que a condição hemodinâmica do doente fala muito, dita muito o que a gente vai fazer, não só as lesões que são presentes ali no momento da laparotomia. Mas acho que a sua apresentação foi muito boa, foi bastante didática. Eu acho que você falou o que tinha que ser falado mesmo. E, bom, a gente tem outros colegas proctologistas aqui hoje no grupo. Está aí a Adriana, Ricardo, Felipe, enfim, quem quiser discutir agora, fica aí à vontade para perguntar e comentar algum assunto interessante também, né? Complementar também, né? Os colegas aí, né? Às vezes. Francisco, parabéns. Sua aula foi excelente. Como o Luiz Fernando falou, essas classificações elas criam uma base teórica pelo que a gente já faz normalmente no dia a dia. Eu vejo que quanto mais velho eu fico, mais reticente em fazer a colostomia, como você bem falou. A própria colostomia tem as suas complicações de hérnias, a reconstrução, o paciente tem que ser operado de novo. E muito bem o Luiz Fernando comentou que se pudesse uma colostomia alça, melhor. Agora, só lembrar que, assim, aqui não tem ninguém bobo, né? Todo mundo trabalha no centro de trauma, todo trabalha. Só lembrar que quando você fala, o paciente tomou 4 bolsas, na verdade, se o paciente tiver necessidade de tomar, nem sempre toma porque não tem sangue, né? Então,
se houver a necessidade de tomar, de repente alguém está vendo aí no YouTube, na gravação, às vezes, dependendo de onde a pessoa estiver, e também tem que ver onde é que essa pessoa, no centro de trauma não, no Azevedo Lima não, em outros hospitais maiores no município do Rio de Janeiro, mas de repente a pessoa está em algum outro lugar com menos recurso, então tem que ver também onde é que essa pessoa, né, esse paciente vai fazer o pós-operatório, e isso pode ser também um tipo de indicação de você derivar o paciente ou não, entendeu? Se o paciente vai ter um cuidado pós-operatório bom, né, importante, que esse paciente mereça. Mas de resto foi perfeito, muito bom. E é sempre a gente sempre bota na balança. E lembrar também que às vezes no primeiro momento a gente nem faz nada, né? Só tira o problema, só fecha a lesão. O paciente está tão grave que você, se tiver grampeador, grampeia e sai. Se não, você bota uma fita cardíaca, alguma coisa, e deixa para decidir anastomose, ressecção, colostomia num segundo momento. Parabéns. Obrigado. Assim, o que eu acho que o que a gente tem que sempre basear o que a literatura diz. A literatura serve para dar um norte muitas vezes, né? Mas a experiência, a troca de experiência, a discussão, né, entre os cirurgiões e a nossa experiência pessoal também te ajuda muito a decidir na hora, ok? Então, assim, uma das coisas que como você falou, a gente vai ficando mais velho, a gente tentar fazer o menos possível uma colostomia. Não fazer uma colostomia, tem indicação? Faz. Isso aí a gente vai fazer mesmo. Vai salvar a vida do paciente? Faz. Precisa fazer um Hartmann? Faz. Melhor em alça? Claro. Entre fazer uma sigmoidostomia e uma transversostomia, uma sigmoidostomia tem menos complicação do que uma transversostomia, por exemplo. A transversostomia prolapsa muito. Então, eu acho que essas situações a gente vai evoluindo, vai entendendo o que é melhor também para o doente e para a evolução do paciente. Porém, quando a gente lê a literatura, eu deixei até esses artigos, é interessante a gente ver que eles te norteiam em algumas situações. Porém, realmente, no dia a dia, como você falou, a questão da transfusão sanguínea, que a gente nem sempre vai ter essa facilidade, né, de contar 4 unidades de sangue, 6, às vezes não tem unidade nenhuma, então você não tem isso como classificação, né? Então, realmente, isso realmente bom para nortear, por exemplo, porém a gente tem que realmente fazer também a nossa experiência como cirurgião, né? Então é isso. O problema da transfusão sanguínea que a gente vê, assim, nem é especificamente para esse tipo de doente, é para qualquer doente. Porque quando você politransfunde o doente, você aumenta muito a chance de coagulopatia nesse doente. Em geral, é um doente que já chega ali devendo, então ele já está com acidose. Você vai gerar ainda coagulopatia, e você acaba perdendo o doente por conta dessas alterações, que em conjunto é a famosa tríade letal, né? Enfim, faltou só hipotermia para isso tudo acontecer. Então, transfundir demais tem seus riscos também, né? Isso é uma coisa que tem que ficar claro para qualquer doente politraumatizado. Para o doente do trauma intestinal não é diferente, né? Muitas vezes o anestesista transfunde aqui, ó, fiz 2 bolsinhas e tá bom. O doente já se segurou aqui. E aquela hipotensão permissiva, aquela transfusão ali só para equilibrar um pouco, mas não é para botar o hematócrito lá em 30, nada disso, né? É só para controlar um pouco o doente. Isso é importante a gente ter na cabeça, e isso é uma coisa que a gente já faz há muito tempo e fala toda a aula, né? Os cuidados de politransfundir, né? E para esse doente estão valendo também, né? Enfim, a única coisa que eu falaria mais é o que aí é detalhe, né? É ficar atento quando você anastomosa, a possibilidade sempre desse dente fistulizar. Então, eu acho importante, você bem falou, fazer uma ampla drenagem toda vez que você fizer uma anastomose, porque ela pode ser para a gente um fator ali de aviso precoce da complicação, né? Às vezes a gente vê um arzinho ali
na bolsa do dreno e já põe as barbas de molho, porque esse dente pode estar fistulizando, né? Nem sempre é fácil tomografar, às vezes a própria gravidade do doente não permite isso, e a gente pode ter um artifício ali para perceber precocemente que o dente está fistulizando, né? E vai ficar atento a essa possibilidade, né? Como você falou, nos traumas de reto, e geralmente quando tem traumas associados, que são lesões pélvicas baixas, né? Ficar sempre atento que pode acontecer também de fístula entre órgãos pélvicos, então a drenagem também é bastante importante para isso. Mas eu acho que é isso, Francisco. Foi tudo muito bem colocado, foi tudo muito bem claro na sua apresentação. Alguém quer comentar mais alguma coisa, experiência pessoal sobre algum caso? Enfim, se ninguém quiser comentar nada, a gente finaliza a apresentação aqui do Francisco. Achei bastante didática e interessante, Francisco. O fato de você botar esses artigos aí na apresentação, eu acho bem legal. Outros colegas já fizeram isso, porque aí quem tiver interesse vai lá e revisa os artigos que você leu, e eu acho que isso é bastante interessante. A gente está sempre se atualizando na literatura, é sempre bem válido, né? Eu queria perguntar uma coisa, eu não sou cirurgião do trauma, sou cirurgião plástico, então, por favor, e como eu estou fazendo minhas provas aqui, eu achei super pertinente o que você colocou do artigo em relação ao risco, né, de fazer um reparo primário pós 36 horas. Aí, a minha pergunta é a seguinte, você acredita que se você tiver um CTI de trauma que possa estabilizar esse paciente e ele não caia em catabolismo, ele não diminua a albumina dele plasmática, você acha que se ele ficar estável com o pessoal do CTI, claro, dentro dos limites, alteraria essas 36 horas? Por exemplo, se você tivesse um trauma, como tem aqui um trauma SU que pega esse paciente, estabiliza no damage control, e aí você, depois das 36 horas, você ficaria tranquilo se ele tivesse com tudo direitinho para fazer pós, tipo, 5 dias, fazer um reparo primário, diminuir o risco aí de uma cirurgia maior ou não? Olha, uma das coisas que eles falam também, que além de tudo isso, por exemplo, o paciente não ficou com amina, por exemplo. Isso tudo que você está falando é um paciente que não fez uso de amina, assim, durante esse tempo inteiro. Isso é uma coisa que estava na literatura, mas eu acho que o paciente ficou redondo, o paciente ficou bem. Se você, quando for reabordar esse paciente, ele estiver sangrando, estiver estável hemodinamicamente, as bordas estiverem sangrando, eu acredito que você pode fazer uma anastomose primária assim. Não, o tempo de 36 horas é uma questão de literatura. Não tá com nenhuma amina vasoativa, com as bordas sangrando, o paciente está estável, o PAM do paciente está mantendo. Eu acho que é melhor para o doente a gente fazer uma anastomose e não fazer uma derivação. Eu acredito eu acho que o doente vai ter um ganho melhor. É isso que você perguntou, não foi? Exatamente isso, obrigada. Então, assim, o que ele tem uma cirurgia menor, mesmo se ele estiver estável, mesmo que passe desse tempo, isso aí, pelo que você está falando, não importa muito, sempre pensar na cirurgia menor para que tenha uma complicação maior a médio prazo, digamos assim, né? Até porque em alguns hospitais, por exemplo, tem lugar que às vezes você não consegue reabordar esse paciente 24 horas. O paciente está estável, está bem, e às vezes é um hospital com uma rotatividade grande e você não consegue pegar esse paciente e aí, às vezes, ultrapassa esse período de 36 horas também, né? Então, ainda tem isso também, né? Então, eu acho que é um paciente candidato a você fazer uma anastomose primária desse paciente, sim. Entendeu? Tá bem, obrigada. Muito boa aula, excelente. Obrigado. E aí, Ricardo? É só para constar que eu nunca desamarrei uma alça. Ah, não? Várias, mas nunca desamarrei nenhuma. Você vai logo, quando vem amarrado, você resseca. Não. O doente morreu antes. Em 6 anos de rotina de centro de trauma, eu nunca desamarrei uma alça. Nunca passei por esse dilema. Também não estou lembrando, não. Essa questão de amarrar uma alça aí. Não. Geralmente, quando a gente amarra, é porque o doente está devendo demais e o anestesista
você fala, ó, ou para agora ou vai ficar na sala. É aquele doente que às vezes você não consegue resgatar ele no CTI, né? Mas... Não sei, cara. Não sei. Nunca desamarrei um alça, sinceramente. Amarrar a gente já amarrou várias vezes, né? A gente amarra muito. Realmente lá, realmente eu também não lembro de ter desamarrado, não. Realmente é um doente muito grave quando a gente amarra as alças. Mas fora isso, não tem nada a acrescentar, não. A sua aula foi boa e a consideração do Rosati também é boa, né? Assim, apesar de a colostomia ser ruim, né? Tem que às vezes ponderar em anastomosar, né? Tem que ser um doente muito redondo, né? Uhum. A lesão pequena e o doente redondo, né? Senão não acho que vale a pena, não. A gente está falando nas condições ideais. Assim, o doente chegou lá no centro de trauma, todo mundo experiente, todo mundo com muito tempo de formado e tal. Mas às vezes a gente está falando para o cirurgião mais novo que está num pronto-socorro aí ou num hospital menor, que a condição não é a mesma e a experiência... Às vezes ele se assusta e quer logo derivar esse doente. E às vezes não há necessidade dessa derivação. É aquilo, doente estável, que não está com a mina durante a cirurgia, que a gasolina lesão pequena, né? Dose. O doente chegou bem e tem uma perfuração, pô, é o doente para você ressecar os bordes da perfuração e rafiar. E rafiar com segurança, né? Não é para derivar todo mundo. É para derivar pouquíssimo. Realmente... E concordo. Realmente eu já vi doente que só tem um furinho e fizeram a colostomia e deixaram, às vezes até o furinho para fora para maturar depois. Pois é. Já vi isso. Uma colostomia dessa, isso vai gerar uma morbidade para o doente, né? Às vezes é a falta da experiência e vai fazer o que ele achou mais simples, mas, enfim, dar um pontinho só era até mais simples, né? Uma lesão pequena. Quantas vezes a gente vai lá e rasga o colo, né? Mais simples, até mais rápido, eu diria, nesse caso. Já... 20 minutos da agressão, não tem contaminação fecal nenhuma na cavidade, doente jovem, é o doente para rafiar, né? E pode fazer isso com tranquilidade, é o que o Francisco mostrou. Tem respaldo de literatura, não tem essa de sair derivando toda a lesão intestinal sem necessidade, né? As pessoas têm que lembrar disso, né? Então, o outro lado disso é que colostomia complica também, né? A gente já teve complicações de colostomia, né? Aba da infecção, faz celulite de parede, hernia, obstrui, né? E fora o tempo que esses pacientes ficam na fila para fechar, né? A gente agora, por exemplo, nessa pandemia agora, quantidade de pacientes que está aí para fechar colostomia em qualquer hospital, porque as cirurgias eletivas foram desmarcadas. Então, ao tempo que o paciente está com colostomia, desconforto para o paciente para trabalhar, limitação para esse paciente, um desconforto pessoal dele, uso de bolsa de colostomia que vai onerando o sistema público, vai onerando esse paciente. E fora que o paciente que vai, como eu falei, que eu vi na literatura, ele vai reinternar várias vezes com complicação, com desconforto. Com dúvidas para tratar a questão da colostomia. É bem complicado, realmente. O custo de tudo isso é muito grande também. É claro que a gente, na hora que está operando, não vai pensar no custo, mas é uma ponderação a se fazer, às vezes nas lesões, né? Nas lesões mais simples de cólon. E aí, como você falou, essa classificação é interessante para quem tem menos experiência se basear, lesões que acometem um tamanho menor da circunferência do órgão, que são passíveis de rafia primária, tem que lembrar de fazer isso. E tem que botar isso em prática, né? É importante. Acho que essa é uma das coisas importantes dessa aula sua, o médico com menos experiência lembrar que ele pode rafiar, que isso está correto. É só pesar aí a condição do doente na hora de fazer essa opção, né? Mas que está correto fazer isso, tá. Parte das vezes, né? Francisco, muito boa aula, viu? Gostei bastante. Obrigado. Gente, vamos finalizar então, né? Tá certo. Para já. Agradecer mais uma vez a todos vocês. São quase sempre as mesmas pessoas que dedicam seu tempo a essas aulas, né? Eu acho isso para a gente muito importante.
A gente está aí discutindo sobre assuntos que a gente já domina, mas é sempre interessante. A cada vez que a gente escuta a apresentação de um colega, tem sempre uma coisinha que você aprende, te força a estudar, e assim a gente vai cada vez evoluindo mais na profissão, no que a gente se propõe a fazer, que é tratar do doente grave. Então, e hoje aqui com a presença de um professor dando aula, a gente fica bastante feliz e envaidecido, né? Porque não é à toa, a gente tem que falar isso. O Francisco é um cara que sempre teve voltado aí para a parte de ensino e de pesquisa. Eu acho isso, quantas vezes a gente já conversou sobre isso, Francisco, eu acho isso importantíssimo. É tão importante quanto operar é a gente conseguir publicar e analisar o que a gente faz. E assim a gente aprende até mais ainda, porque a gente consegue perceber dentro esses trabalhos são importantíssimos. Francisco tem vários aí sendo realizados e que bom, né? Gente, muito obrigado então por todo mundo ter dedicado um pouco do seu tempo aí de noite. É um horário ingrato, mas é o horário que a gente tem para conseguir se reunir e discutir esses assuntos, né? Francisco, parabéns e obrigado a todos, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau, boa noite.